E, meu, fomos indo. E aos 15 anos de idade, e nessa época que eu entrei pro Polegar, que foi dos 12 pros 13 anos, eu frequentava matineia na Up and Down, aqui na Pamplona, e né, ia com os amiguinhos, tal. Beijava muito as menininhas, né? Saía de lá todo molhado, porque naquela época, né, dançava junto, mas não podia. Doendo. Saco doendo, mas você beijava, você já ficava feliz demais de beijar. Imagina. Né? E os outros vendo ainda? Né? Pô, a melhor coisa, né? Então, é uma época muito bacana. E eu conheci a maconha, conheci o álcool, né, através da galerinha da discoteca, da Up and Down, tudo. E ali conheci e parei. Eu já tinha usado cola, já tinha usado benzina e outros inalantes, né? Mas aí, pá, entrou o grupo começou, pumba, parei. Tá. Parei com tudo. E aos 15 anos, eu com uma menininha uma namoradinha mais velha, ela tinha 18 anos, eu tinha 15. Eu experimentei a cocaína e me tornei imediatamente um dependente químico. Usei ali com ela, nunca tinha usado. Na primeira vez, cara. Tanto que aos 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação de mais de 30. Né? Foram 13 anos de droga dependência. Então foi a primeira de mais de 30. E as pessoas isso perguntam, simultâneo à exposição, tudo, você conhecido. Sucesso correndo, comendo solto. E aí, como você falou, né? Eu naturalmente, eu tinha uma liderança no grupo. Não só dentro do grupo, mas também na mídia, né? Então, foi bem complicado. Foi bem difícil, né? E eu cheguei, né, cara, fui internado com 15 anos mesmo, durante os meus 15 anos ali, eu fui internado pela primeira vez, fiquei 3 meses. Só que naquela época, Rafa, não tinha tratamentos como tem hoje, direcionados para dependentes químicos. Hoje você tem comunidade terapêutica, hoje você tem clínica especializada em dependência química. Perfeito. Naquela época, o dependente químico era tratado como um doente psiquiátrico. Então eu fui para uma psiquiatria lá na Vila Sônia, chamava, era Instituto Morumbi de Psiquiatria. Hospício. Chamava-se Instituto Morumbi de Psiquiatria. Tá. E, cara, fiquei ali uns 3 meses e foi louco, né? 2 vezes por semana a gente tinha que se enfileirar lá no corredor, descia lá pro um setor deles lá, sentava na cadeirinha e tomava choque. E choque? Você tomou eletrochoque? Tomava com 2 15 vezes. anos, cara. Isso, exatamente. 2 vezes por semana. Porque era um tratamento que os psiquiatras acreditavam, né, que ressuscitavam os neurônios, né? Ativavam os neurônios, sabe? E foi depois que eu fui... Reprogramava, né? Isso, eles tinham isso. Sim. E o que eu fui ver isso depois? Porque depois dessa fase, eu comecei a ter muito problema de memória, né? Agora eu já não tenho tanto, mas eu tive bastante. E uma vez eu assistindo com a Aline, Aline, minha esposa, um documentário sobre as experiências nazistas, que eram os eletrochoques que causavam perda da memória. uma perda parcial da memória. Agora, desculpa te interromper, Rafa, mas assim, nesse momento você conhecido, ainda na banda, como é que era para fazer para se manter? Tinha uma pressão para que você se recuperasse, uma pressão financeira, enorme. Você era artista, tinha gente por trás, tinha empresário, e você é um menino no meio de tudo isso. E o pior de tudo isso que você falou, dessa grandiosidade toda que tinha ali naquele momento, né? Era glamour, era sucesso, e era um sucesso, meu, você sabe como que é, né? Então cara andando com segurança, você, sabe, não podia sair na rua, era dinheiro, né? Mas, e também tinha a parte da minha família, que a minha família tava careta, né, cara? E acompanhando tudo. E aquela pressão, não, ele não pode sair do grupo, Aí eu tive que sair do grupo, né? E eu não larguei, era muito moleque, continuei, saí dali da internação, continuei, né? Foi bem na época que eu tava casado com a Cristiana Oliveira. Isso. Foi bem nessa época. Com quantos anos rolou isso de você casar com ela? Cara, na época eu tinha... Assim, quando a gente se conheceu, eu tinha 15. Não, eu tinha 15. Pra quem não sabe, no meio dessa história, a Cristiana Oliveira, ela era
15, basicamente, ela era 9 anos de diferença, era isso mesmo. Ela eu tinha era a musa da novela do momento, que era a novela Pantanal. eu tinha 15 e ela tinha 24. Ela tinha 9 anos de diferença de mim. Cara, negócio que hoje... Não, seria... hoje não. Nego, ela seria... ia crucificar ela em praça pública, sua pedófila, né? Ia falar um monte, né? Até a música Dá Pra Mim, eu não poderia cantar. Não poderia. Se eu cantasse Dá Pra Mim, ia vir toda, mano, aquelas mulheres bagaceiras, falar, porque dá pra mim, homofóbica. Agora, como é que era, cara, viver um relacionamento desse tamanho ali, cara? Eu era muito menino, né, cara? Tava pensando com a cabeça do pau ainda, tá, né? É verdade, né? Você não tem muito. Tá. Né? Eu tinha ali meu dinheiro, sempre corri atrás, sempre trabalhei, né? Então, você não... Era mais um relacionamento, sem qualquer hipocrisia, mas pra mim era mais um relacionamento. Mas você tinha 15, irmão. Eu sei, pai, mas pra mim não tinha essa de ter 15, entendeu? Na horizontal é tudo igual, não é? Ok. Então pronto, entendeu? E tipo assim, ela era famosa, eu também era. Né? Eu acompanhei ela. Você era gigante. Quando eu conheci a Cristiana, eu conheci ela na Record. Ela tinha, tipo, acabado de pegar o texto do Pantanal. Ela não tinha nem feito o Pantanal ainda. Ela não tinha feito o Pantanal. Depois, comigo, ela fez o Pantanal. Né? Mas não estava nem com a grandiosidade da coisa, com a responsabilidade. Sim. E eu também não percebia a minha doença, o grande problema com a dependência química. Eu não percebia que eu tinha me tornado um viciado com 15 anos de idade. Quando que essa ficha caiu? Na internação? Cara, caiu alguns anos depois, assim, sabe? Caiu alguns anos depois e eu continuei no trabalho. Fui afastado por alguns momentos, né, do grupo para internação, para poder me tratar, né? E até que um dia chegou, assim, eu já tava o quê? Tava com uns 18, 19 anos, por aí. E eu fui fazer um show, aí tinha aquela coisa, agora vocês vão receber Grupo Polegar, Alan, Alex, Rafael. Aí, mano, na hora que tava assim, entrou um, entrou outro, eu enrolei a língua. Eu tive uma convulsão de abuso de cocaína, que eu tinha dado uns tiros no camarim, e ali tava esperando, acho que a adrenalina também juntou com a droga, aí deu merda. Aí eu enrolei a língua, caí duro. Graças a Deus que eu não caí no palco, porque era um palco de 8 metros de altura. Então provavelmente eu teria me machucado bastante. Sim. Deus é fantástico nessa parte. Meus anjos da guarda fazem hora extra. Com certeza. E estão sempre ali, tá hashtag up. Né? E depois disso o Gugu me chamou para conversar. Falou, olha, Rafa, não dá mais. Né? Eu tinha apresentado um programa na Record. Né, tinha apresentado um programa infantil que foi eu sair de uma internação, eu tava super bacana, tal, aí o Gugu pegou e me deu um programa lá na Record TV e foi um sucesso o programa e depois eu recaí de novo. E eu recaí logo após o incêndio que teve na Record, que era aqui no aeroporto. Disso. E aí depois disso queimou o cenário era todo importado, aí não deu para fazer. Aí eu acabei recaindo, ele falou, olha, Rafael, você vai ter que escolher entre o seu trabalho e a droga, não dá mais. Chegamos num ponto que não dá mais. Como se fosse simples assim também, né? Né? Mas você imagina, hoje é difícil. Claro. Hoje as pessoas que têm muito mais que naquela época dependentes químicos, hoje as pessoas não sabem lidar. Elas falam, não tem problema, eu tô tremendo, mas não é nada não. Sim. Entendeu? Você imagina naquela época, que era muito pouca informação. E aí o Gugu chegou e falou, olha, você escolhe o trabalho ou droga. Dá a mão aqui, irmão, obrigado, passar bem, tô indo. Fui, larguei meu trabalho, escolhi a droga. E ali minha vida foi, ladeira abaixo, né? Rápido, muito rápido. Aí eu já da cocaína aspirada, eu já fui pra cocaína injetada, da cocaína injetável eu já fui pro crack, aí fudeu. Tudo isso com grana, Rafa? Você ainda tinha uma... Não, eu já tinha. Já tinha quando eu saí do grupo, tudo. Alguns meses depois, torrei tudo. As pessoas também acham que a gente ganhava milhões e também não era assim. Claro. Né? E torrei tudo, o que eu tinha e o que eu não tinha, né? Então eu torrei, além de torrar dinheiro, eu troquei roupa, eu troquei tênis, eu troquei joia, eu trocava tudo que valia alguma coisa. Um comportamento de um dependente químico, de um nóia. Eu era um nóia, né? Então eu trocava todas as minhas coisas, quando não tinha mais dinheiro. Aí comecei a ficar agressivo com a minha mãe, com a minha avó. Aí um dia eu cheguei em casa, louco.
Tava minhas malas na porta. Minha mãe olhou, chorou, falou, olha, meu filho, te amo demais. Entendeu? Mas não aguento mais e eu não quero ver você morrer assim. Né? Então eu tive 9 overdoses com parada cardíaca. Entendeu? Quando eu parei com as pedras, eu tava fumando 70 pedras de crack por dia, velho. Você entende isso? Eu já sou assim, ó, né? Um cara mais magro, né? Uhum. Eu peso 62 quilos hoje. Na época eu tava com 40 quilos. Entendeu? Nem Morando. comia, né, cara? Nem comia. Né? Não comia nada. Eu comia de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias. Aí minha mãe me pôs pra fora de casa. Eu falei, ó, beleza. Peguei as 2 malinhas que tinha lá. Já atravessei a rua, fui numa favela, troquei tudo. E virei morador de rua. Passei 6 meses morando na rua. Né? E roubando, traficando, né? Fazendo tudo pra sustentar o meu vício. Como era quando as pessoas te encontravam na rua? Cara, eu tava irreconhecível. Depois você vai poder dar uma olhada aí, você vê umas fotos. Eu tava irreconhecível. Tava, feio na foto. Mas quando reconheci, eu tinha maior vergonha. Claro. Entendeu? Tinha maior vergonha. Uma vez eu fui roubar uma mulher, a mulher me reconheceu, entendeu? A mulher me deu, entregando a bolsa, ela falou assim, você não é o Rafael? Eu falei, puta, virei as costas, ó, saí correndo. Mas morei 6 meses na rua. Os 2 primeiros 3 dias foram difíceis. Porque, né, eu fui comer, eu tava com fome, cara, e não tinha comida, não tinha de onde pegar comida. Eu fui pegar comida do lixo, parei num trailer, tinha lá, fucei lá, achava um pedaço do sanduíche, um resto de guaraná, de Coca-Cola, e fui. Aí no 3º, 4º dia eu falei, mano, não vou, eu vou roubar, eu vou traficar, mas não vou catar a comida do lixo. Foi o que eu comecei a fazer pra sustentar meu vício. Você lembra a primeira vez que você assaltou? Como foi isso? Primeira vez que você... O que era? Roubar carteira? O que é? Bolsa. De puxar e vazar? Não. Eu pegava na faca mesmo. Depois eu fui e, como eu te falei, na rua, né? Eu saía pra roubar de manhã. Então eu falava assim, são 70 pedras de crack. Então são R$700. Mais 100 pra cigarro e bebida. Então era 800 pau. Tá. Então eu ia, fazia 800 pau, ia pra debaixo da ponte, comprava 70 pedras de crack, comprava uma garrafa de conhaque, comprava 5, 6 maços de cigarro, um pacote de cigarro, 3 isqueiros e ficava lá. Né? E acabava, eu ia de novo pro negócio. Pra fazer. Mas era muito foda assim, né? Muito foda. Por quê, Rafinha? Eu não tava louco, né? Então a minha consciência era plena. Mas só que eu não conseguia me libertar daquilo. Uhum. Era literalmente uma escravidão. Uma escravidão. Eu tava acorrentado ali pelo crack. Não conseguia sair daquela vida e, cara, eu fui, né? Era muito consciente, né? Até nas minhas paranoias, às vezes eu tava lá. Que é horrível, né? A paranoia do crack. É parecida, mas é maior que a da cocaína. Né? Então, o que rola? O que é exatamente? Você escuta coisa, você fica hipersensível, né? Sua audição, visão, tudo. Então você enxerga coisa onde não tem. Você escuta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, mas você escuta o barulho do carro lá embaixo, você escuta o outro buzinando, você escuta a furadeira do vizinho, você escuta tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então, e você sabe aquela coisa de estar fazendo coisa errada, então você fica preocupado com a polícia. Eu já fiquei 8 horas olhando pelo buraco da fechadura, esperando a polícia entrar. Essa é a paranoia, né? E depois eu fui chegando, fui me deprimindo por causa da minha consciência. Eu falei, não aguento mais olhar pra essa pedra aqui e falar assim, porra, eu troquei tudo na minha vida por causa de uma merda de uma pedra de crack. Eu falei, eu vou me matar. Já que eu não tenho força pra sair disso, não tô conseguindo sair disso, não aguento mais, eu vou me matar, acabou. Não quero viver mais tempo nessa vida que eu tô. Cansei. Eu já tava com um revólver, né, que eu comprei, né, pra assaltar. E eu fui pra um motel ali no Jabaquara e, levei 30, 40 pedras de crack e comecei a fumar uma atrás da outra pra ver se eu enrolava a língua e empacotava, né? Uhum. E nada, pus uma bala no revólver, fazia roleta russa. Aí você chegou realmente a fazer? Fazia direto. A puxar o gatilho? Puxar o gatilho, sim. Aí não ia. Aí eu encanei, falei, porra, tô sem documento. Tava na rua, tava sem documento nenhum. Falei, ninguém vai me achar aqui, olha a noia que eu fui, né?
Aí eu lembrei na época de um telefone de um grande amigo meu que sempre socorria a minha família. Era o Dr. Carlos Magno, ele era delegado da área de prevenção do DENARC. E ele sempre, quando tinha uns fuzuê em casa, minha mãe ligava, ele ia lá, o cara super do bem, e trocava uma ideia comigo, e pá, me acalmava. E eu lembrei do telefone dele, que era tipo 9999-9969. Falei, olha, doutor, assim, eu tô aqui no Jabaquara, a situação é essa, tal. Ele, não faz isso, não faz isso. Eu falei, doutor, se você quiser vir, entendeu? Daqui a 10 minutos com certeza eu vou estar morto. Entendeu? Porque eu já tava fumando e eu já tinha jogado 2 balas no tambor. E tava, pá, fumava, pá, e claque. Aí ele chegou. Comecei a conversar com ele. Eu comecei a chorar muito, já tava com muita raiva de mim, né? Da minha fraqueza para aquilo ali, né? Eu olhava e falava, porra, perdi meu trabalho, perdi minha mãe, deixei de fazer as coisas que eu gosto, né? Sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa escravizada, sou uma pessoa dependente. E eu falei, ele falou, que você quer o quê? Eu falei, eu quero sair dessa. Ele falou, você quer uma internação? Eu falei, doutor, já fui para mais de 30. Sim. Ele falou, vamos, a hora é agora. Aí eu fui no carro dele, fumando crack daqui até lá, na clínica. Pior clínica que eu já fiquei na vida, era uma clínica que eu brinco que era evangélica islâmica, né? Os caras acordavam com você derrubando beliche, se você não quisesse sair, entendeu? Cheguei a ser agredido lá, mas eu sempre falo, cara, que foi lá onde eu me recuperei. Depois de fiquei lá 1 ano e meio, né? Quase 2 anos lá dentro. Nunca tinha ficado esse período em nenhuma internação. Fiquei porque eu quis, né? E saí de lá bacana. Consegui, né, passar pela fase mais difícil da abstinência, né? Engoli um monte de coisa. Quando né? você entrou, você achou que era só mais uma internação? Ou não? Só mais uma internação, mas aí o bagulho era louco. Era diferente? Era louco, você imagina crente louco. Mas louco ao cubo, entendeu? A galera agressiva, né? Tinha que ser aquelas coisas dos Estados Unidos, sabe? Que eles fazem aquelas religiões deles lá, e o bang era loucão. Então eu não comia carne, lavava, fazia tudo, plantava de chinelo, ia pro meio da plantação de cana de chinelo, de bermuda, me picava, me cortava inteiro. Mas eu falo, cara, lá onde eu tive o meu despertar pra fé, um lado da fé muito forte. E eu sempre falo, cara, foi a minha força, né? Porque tem que ter a força de vontade, né? Porque não adianta ter fé, né? Não adianta você falar, ação, né? jogar a responsa, falar, Deus, olha, me ajuda, mas me ajuda aí, né? Você tem que ter força para parar, para saber. Eu sabia que eu ia passar o cão quando eu fosse nessa internação, porque eu tava num nível de drogadição lá em cima. Então eu sabia que meu corpo ia sentir muito falta. Tava fumando 70 pedras, que nem eu te falei. 70 pedras, entendeu? muita coisa. Muita coisa.